Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Demolição, um podcast para desconstruir ideias. O meu nome é João Valadão e estarei deste lado com o João Silva para pegarmos em temas que são comuns ao nosso dia-a-dia e dar-lhes um pouco de profundidade. Neste primeiro episódio vamos nos debruçar sobre o sentido da vida. Queremos explorar diferentes perspectivas, sejam elas filosóficas ou religiosas, que nos deem algumas luzes sobre esta questão que atormenta o ser humano há muito tempo. Então, e ao João? Quando é que começou esta João não, questão? Jossi, por favor, isto fica muito sério com a João. Desculpa, Jossi. Quando é que começou esta questão do sentido da vida? Há quanto tempo nos perguntamos isto? Bom, eu creio que isto é uma questão que não nasceu recentemente, não é? Eu creio que desde que existem seres humanos a pisar o sol deste planeta, que de alguma forma se inquietam com essa questão. Bem, toda a gente todas as gerações humanas terão deparado com catástrofes, com injustiça, com todo tipo de situação desagradável que lhes causou transtorno. E esse transtorno, de alguma forma, precisa de ter uma justificação, alguma coisa que lhe dê sentido, não é? Mesmo que esse sentido possa não existir. E é nesse momento que eu creio que começam a surgir as primeiras explicações, ou primeiras tentativas de explicações para o que é que nós fazemos aqui. Porquê que existe tudo isto e não existe outra coisa? Porquê é que as pessoas morrem? Os nossos entes queridos desaparecem. Aliás, através da mera observação da natureza conseguimos identificar que a morte está omnipresente. Então, como lidar com esse caráter transitório, efêmero, injusto, de alguma forma, da existência? É preciso, então, encontrar certas respostas. São respostas, no fundo, que creio que muitas vezes não são respostas individuais, ou pelo menos não seriam respostas individuais, mas que havia uma tentativa de resposta coletiva, se calhar a nível tribal, inicialmente. E aí começam a nascer, de alguma forma, as proto-religiões, porque o sentido da vida e a religião, de alguma forma, são conceitos e ideias que andam de braço dado. Não sei o que é que achas sobre isso. Sabes que eu ouvi aqui uma palestra do Yuval há pouco tempo, não é, na internet. Do Yuval Harari? Exato. Em que ele diz que o ser humano tem um problema que é... O ser humano dá muita importância a histórias em que ele próprio seja protagonista. E nas religiões monoteístas, como é o caso do cristianismo, a principal questão é o que é que Deus espera de mim. E ele dá um exemplo muito engraçado de uma história de um profeta que vai pregar a importância das formigas. O profeta diz que as formigas estão destinadas ou a ir para o céu ou a ir para o inferno, consoante os atos que praticam na terra, ao que um ouvinte pergunta a esse profeta: mas e então e o ser humano? E ele diz que o ser humano não tem qualquer história, qualquer papel a cumprir na sua profecia. Ou seja, ninguém vai seguir um profeta deste género. Ou seja, estas respostas primitivas ao sentido da vida são bastante primitivas, né? Aliás, atuais também, né? A nível religioso, são muito antropocêntricas, não é? O sentido da vida, neste caso, não no ponto de vista universal, mas no ponto de vista específico para a criatura ser humano. Exato. Okay. Portanto, o Yuval tem uma perspectiva bastante crítica em relação às religiões como fonte do sentido da vida. Ele diz que todas estas histórias, quando são confrontadas com perguntas cada vez mais profundas, colapsam. Ele dá um próprio exemplo da sua vida, em que até aos 13, 14 anos ele encontrava o sentido da vida, portanto, na sua religião judaica, no Estado judaico, enquanto membro dessa comunidade milenar, mas à medida que foi crescendo, foi percebendo que o universo já existe há bilhões de anos, mas que a espécie humana só existe há alguns milhares e a nação israelita há muito menos. Ou seja, a probabilidade de Israel existir daqui a 14 bilhões de anos, ou já não me lembro o tempo exato que ele mencionou, é quase nula. No caso nula, sim. Além de que também fica a ideia de que tudo isto foi criado para que existisse essa nação de Israel, para que esse sentido histórico de alguma forma fosse cumprido, não é? Sim. Que há um fim a que se quer chegar, um fim teleológico, não é? E obviamente que isso é uma perspectiva
a meu ver, fantasiosa. E depois ele menciona que é importante os seres humanos refletirem sobre a realidade como ela é, fora destas histórias, fantasias. Desses mitos, destas narrativas, não é? São mitos e narrativas que são muito equivalentes também aos mitos e narrativas do homem primitivo. De que pode ser panteísta e certamente politeísta, animista, por aí fora. Agora estamos perante religiões monoteístas, mas a diferença não é substancial. No fundo, procuram é sempre explicações para estarmos aqui, e também há uma forma de nos atribuir cânones morais, regras que temos que cumprir para sermos dignos de chegarmos a... pode ser uma reencarnação, dependendo da religião, não é? Ou então a sermos dignos desse lugar fantástico que é o céu, que existe num pós-vida. E são muitas vezes perspectivas dogmáticas. Portanto, ele diz que nós devemos observar a realidade como ela é, porque aí chegaríamos a um mundo muito mais pacífico quando tu segues uma religião que é muito fechada em si, não é? Muito, aquele é o caminho e tens que seguir aquele caminho, não há muito espaço para discussão, não há flexibilidade, e nós ficamos chateados quando a realidade não se conforma com esta visão religiosa que nos é oferecida e que seguimos, não é? Sim, mas também pode ser que aconteça que as pessoas, de alguma forma, tentam moldar a realidade a essa perspectiva religiosa. Portanto, as pessoas podem pegar nesta perspectiva religiosa e, de alguma forma, convencerem-se que a realidade é de uma outra forma, que não tal qual ela é. Queria dizer aqui alguma coisa que vai no sentido do que o Yuval disse relativamente aos seres humanos observarem a realidade como ela é. Algo que o Desidério Mush diz num ensaio chamado A Filosofia Indireto, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é esquecermos-nos de quem somos. Portanto, nós somos mamíferos que portanto, temos impulsos biológicos, como o sexo ou a alimentação, mas também temos preferências cognitivas, neste caso ali o estudo e o conhecimento, que é que nos caracterizam enquanto ser humano. E portanto ele diz que os seres humanos são incapazes de viver como porcos ou como deuses, mas é esta ânsia de imortalidade que está no cerne do impulso religioso de algumas pessoas, o que para ele não passa de uma tremenda ilusão, porque será uma vida eterna, provida de significado, e a vida finita não. Porque se essa vida finita não tiver significado, ela por si só não terá significado, passando a ser infinita. Sim, de acordo. E é aí que também entra aquela questão que falaste há pouco, quando comentaste o Harari, da questão do que Deus espera de nós. Porque esta vida pós-vida, digamos assim, também serve como plataforma de conforto, claramente, não é? Porque estas narrativas, estes mitos que nós criamos, enquanto humanidade, servem precisamente para nos dar conforto, para de alguma forma justificar as injustiças, a tragédia, a morte, as catástrofes e tudo isso. Isto para dizer que o que Deus espera de nós está relacionado com a ética, não é? Então é neste pós-vida que os nossos comportamentos terrenos serão julgados. Este gajo portou-se muito mal, então vai por uma zona, digamos que imunda, pecaminosa do pós-vida, que seria o equivalente cristão ao inferno, não é? Ou então não, que beatitude teve esta pessoa, que bondoso, que maravilhoso. E então esta pessoa irá para junto de Deus comungar com... neste caso não será com virgens, não é? Mas com pessoas dignas de terem cumprido, por terem cumprido todos os mandamentos professados por essa religião. Então, mas a religião ofereceu durante milhares de anos uma das primeiras respostas e conforto para aqueles que se questionavam sobre o sentido da vida. E continua hoje em dia também. Exato, e continua. Mas a religião não é a única fonte de resposta para esta questão. Há várias correntes filosóficas que também se debruçam sobre este tema, e apesar das principais terem surgido ali por volta do século XIX, do início do século XX, já há algumas correntes que na antiguidade procuravam dar resposta ao sentido da vida. E também dar uma resposta para como deve o homem agir no mundo.
E esse agir no mundo pode estar relacionado com várias dimensões. Com a felicidade, claramente com a moralidade. No entanto, também não devemos confundir a felicidade e a moralidade com o sentido da vida. São coisas que estão relacionadas, claro. A felicidade pode contribuir para a vida ter sentido. A moralidade também, não é? A ética. Mas a moralidade e o sentido da vida são questões que se cruzam, mas são distintas. Pronto. E, de facto, há estas escolas. Na Antiguidade, podemos pensar no estoicismo. Escritores como Marco Aurélio, autores, como Marco Aurélio, como Epiteto, como Séneca, falavam-nos da importância de ter uma vida comedida, racional, preocupada com o logos, com as paixões sob controle. Temos o epicurismo, que procurava, lá está, uma vida hedonista, mas hedonista no sentido mais profundo do que aquele que é pensado quando falamos na palavra hedonismo hoje em dia. Mas pronto, não se entrar em grandes explicações, porque senão ficamos sem tempo, não é? Temos também ainda o cinismo clássico, e cinismo que dá origem precisamente aqui ao nosso estoicismo. E quando é que surgem as correntes filosóficas mais modernas e em que sentido é que elas se diferenciam destas correntes da antiguidade? Podemos falar no século XIX, não é? Com o aparecimento do nihilismo, de alguns precedentes do absurdismo, do existencialismo. Mas o existencialismo já é século XX, não é? Sim. Sim, mas pronto. Portanto, mas é tudo basicamente na mesma torrente, não é? É desde o homem pós-revolução industrial que se depara, acho eu, com outras questões que têm a ver com a falta de sentido no mundo, com a crueldade, com a injustiça, com a poluição, e também acho que está relacionado com o facto de cada vez mais pessoas terem tido acesso à educação e também começarem a refletir sobre estas questões sem pegarem num pacote pré-concebido que normalmente é o pacote das religiões, não é? Que já não, de alguma forma, já não é suficiente. Já não tem aquela explicação que nos satisfaz. Insatisfatório, precisamente. Isso surge no século XIX e no século XX. Mas não quer dizer que de alguma forma sejam explicações melhores ou que nos dêem uma resposta mais ampla e mais gratificante do que as respostas da antiguidade. São apenas perspectivas que às vezes são complementares, inclusive, mas que são distintas em outros aspectos. No século XIX temos uma das primeiras expressões de alguma destas correntes, como o absurdismo e o existencialismo, com o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que nos disse, relativamente às concepções de sentido da vida, na altura ainda muito ligadas a uma perspectiva religiosa, que, como a realidade de Deus está para além da compreensão humana, é absurdo para o ser humano ter fé em Deus. E depois, já no século XX, Camus desenvolve o que é hoje o absurdismo. Portanto, elimina Deus da equação e torna essa falta de sentido um problema meramente humano. Certo, porque Kierkegaard não elimina Deus da equação de todo. Kierkegaard era um homem crente em Deus. E, aliás, julgava que o acesso a algum tipo de sentido teria que ser feito por contacto com Deus. Sobre esta questão, Camus apresentou-nos duas soluções para a falta de sentido. Uma é o suicídio, que ele não acredita ser uma boa opção, porque torna o absurdo ainda mais absurdo. E uma espécie de salto de fé, em que nós acreditamos que há um Deus superior que nos limita a nossa liberdade e, dessa forma, reprimimos em nós próprios o que realmente queremos. Uma outra opção ainda é abraçar o futuro e fazermos o que quisermos. Ainda segundo Camus, o significado da vida pode ser encontrado, mas será ultimamente anulado pela morte. O universo é um sítio absurdo e impossível de compreender. Ok, essa anulação do sentido pela morte pode ser o sentido dos seres em nível individual, não é? Neste caso o ser humano a nível individual, mas também pode ser um sentido
mais coletivo, não é? Se o planeta Terra algum dia há de ser não habitável, o universo há de desaparecer e, portanto, tudo quando se passa, não só na esfera humana, mas à esfera global, é de alguma forma vão, efêmero, mas para lá disso, destituído de sentido pós a existência cessar. Mas o Camus não se fica por aqui e ele fala-nos de Sísifo, no seu livro o Mito de Sísifo, em que ele considera que, como todos sabemos, a tarefa que Sísifo era obrigado a fazer é desprovida de sentido. E é uma condenação eterna a uma coisa completamente sem sentido que nunca se vai desmaterializar. Aquela é a realidade de Sísifo para todo o sempre. Apesar disso, o Camus diz: mas temos que imaginar uma situação em que Sísifo, de alguma forma, se considera feliz. Que, por se aperceber da sua própria condição, da miserabilidade e da absurdidade da sua condição, ainda assim ele consegue, de alguma forma, de uma dimensão flexível, contemplativa, pensar: mas eu não vou desistir. Porque desistir, neste caso o suicídio, seria, de alguma forma, também abandonar o sentido e afirmar que não existe mesmo nada que se possa fazer. Nós, portanto, temos que imaginar Sísifo, mas Sísifo feliz, ou pelo menos num estado contemplativo, ao fazer a sua tarefa de rolar a enorme rocha, montanha acima. Daí a tal rebelião que Camus fala, não é? Que ele diz que o ser humano, apesar deste aperto psicológico que é lidar com o absurdo, deve-se rebelar contra isso e viver. Tem essa dimensão subversiva. Portanto, essa rebelião nunca nos vai, de alguma forma, dar-nos sentido, um sentido que seja palpável. Mas é nessa rebelião também que nós podemos viver melhor. E nesse viver melhor encontramos algum sentido. Sentido esse que depois acaba por se escutar também com a morte. E agora que entramos neste tema do absurdismo, Jossi, pelo que sei, há alguns antecedentes, por incrível que pareça, na Bíblia, sobre o absurdismo, certo? Certo? Porque incrível que pareça, está neste texto sagrado uma crítica precisamente à vida ter um sentido absoluto. O Eclesiastes considera, o livro de Eclesiastes, aliás, considera que toda a vida é de alguma forma efêmera, vento de sopro. Acho que é assim que põe na tradução. Tudo é de alguma forma vão, transitório, desmaterializante. E como é que nós podemos responder a isto? Parece que não há uma resposta. Claro que a resposta vem mais tarde, não é? Vem nos outros livros. Mas podemos ainda ir ao Antigo Testamento novamente e olhar para o livro de Job. Job é sujeito a uma série de provações por parte de Deus. Neste caso, Deus permite que o diabo ponha Job à prova e Job nunca perde a fé. Ou até certo ponto não perde a fé. Seja como for, a ideia aqui é que Job já não questiona este cânon, estes mitos, ainda que a vida lhe corra muito mal. Porque fica a promessa de que Deus vai recompensá-lo ou de alguma forma vai minimizar ou restituir as perdas que ele teve numa vida pós-vida, não é? Numa espécie de céu. Sim, que é um bocado o que aconteceu com os primeiros crentes no cristianismo, que, portanto, acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Uhum. Quando isso não aconteceu, teve que haver ali uma transposição do reino de Deus, que numa primeira fase era na Terra, numa perspectiva mais de reino independente do Império Romano, não era uma coisa muito mais terrena, para um reino divino, não é? Portanto, houve essa necessidade de dar sentido à vida das pessoas que começaram a acreditar nesta nova religião e que, com o passar dos anos, parecia estar condenado. Mas também se calhar tinha a ver com a mundividência da época. Estamos a falar do Império Romano, não é? O Império Romano, as pessoas queriam ter uma boa vida em vida. Queriam ser recompensadas em vida. A perspectiva da finitude era muito distinta da perspectiva cristã. E se fizermos promessas num pós-vida, quem é que, sem ser pelo meio da força, quer aderir a receber presentes quando já está morto?
E agora podemos passar por uma corrente filosófica que ainda é mais assertiva na falta de sentido da vida, que é o nihilismo. Portanto, muito divulgada por Nietzsche e que basicamente nos diz que a vida não tem qualquer sentido. Portanto, nihilismo vem do latim nihil, que significa nada, e ismo, portanto, ideologia. No fundo, é a ideologia do nada. Ou seja, nunca podemos saber nada realmente. Portanto, todos os nossos esforços são vãos. E portanto, o Sísifo ser livre neste sentido em que consegue pensar sobre a sua própria condição, também para o nihilismo é irrelevante, porque será que ele é realmente livre? Mas é importante esclarecer que o nihilismo não é pessimismo, porque uma pessoa que é pessimista acredita que o bem existe, mas que a espécie humana não é capaz de o atingir totalmente ou parcialmente. Portanto, eles acreditam sempre no pior resultado, no mundo decadente, focam-se nos aspectos negativos da vida. O que não acontece com o nihilismo, porque os nihilistas não acreditam em bem nem mal, portanto, não acreditam em nada. Mas então, a grande questão que fica é qual é a diferença entre o nihilismo e o absurdismo, porque isto assim, de repente, parece ser A mesma coisa? a mesma coisa. Mas não. Porque os nihilistas defendem que não há nenhum significado intrínseco à vida. Aliás, a coisa nenhuma, não é? Neste sentido restrito que estamos aqui a falar hoje, não há um significado intrínseco à vida. E, portanto, é completamente uma atividade fútil procurá-la. Sendo que nenhum pode ser encontrado, e aí é que a filosofia acaba, se esgota. Já os absurdistas acreditam que, apesar de tudo, algum significado pode ser encontrado. E pode ser encontrado no sentido de nós, de alguma forma, rebelarmos contra esta absurdidade da existência. Uma vez que não há nenhum sentido objetivo, não quer dizer que não possa construir, de alguma forma, um certo sentido subjetivo, que será sempre subjetivo, não será um valor absoluto, mas que, de alguma forma, pode trazer satisfação à minha vida. E vamos passar por uma terceira corrente filosófica dos tempos modernos, muito marcada por filósofos como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que é o existencialismo. E, tanto quanto sei, o existencialismo também nega um sentido pré-determinado para a vida, como as religiões fazem. Portanto, em que é que difere do absurdismo e do nihilismo, Josie? Bom, sem dúvida que os existencialistas consideram que a existência precede a essência. Isto quer dizer que nós primeiro existimos, não é? E que não chegamos a este mundo com uma espécie de cânon pré-preenchido. Nós é que depois construímos quem somos, construímos a nossa essência. E neste sentido, nós, construindo a nossa essência, vamos também ser capazes de construir o nosso sentido. Ou seja, o sentido para a nossa vida. Um sentido que será certamente subjetivo. E o que é que diz-nos o Jean-Paul Sartre, por exemplo? Diz-nos que o homem está condenado a ser livre. Aliás, que Deus está morto e o homem está condenado a ser livre. E é nesta condenação à liberdade, que obviamente não é absoluta, toda a liberdade é condicional, no sentido é que é condicionada por um sem número de fatores biológicos, sociais, históricos, etc. Mas, então, o ser humano está no espectro daquilo que pode, condenado a ser livre. E é nesta condenação a ser livre que vamos encontrar o sentido. E o sentido pode ser encontrado de diversas formas. Viktor Frankl foi um psiquiatra que, infelizmente, passou pela experiência dos campos de concentração. Ele era judeu, praticamente toda a família morreu lá. E, muito tocado por essa experiência, ele elaborou uma teoria psicanalítica chamada logoterapia. E a logoterapia diz-nos que muitas das inquietações humanas que nós temos podem causar patologias. E essas patologias muitas vezes estão ligadas precisamente a uma falta de sentido. A pessoa não consegue encontrar sentido nas coisas que lhe acontecem ou nas atividades que quer perseguir. Então, Viktor Frankl diz-nos que é possível encontrar sentido para a nossa existência mesmo nas condições mais degradantes, mesmo nas situações mais limite que podem existir na humanidade. E se há situação limite na humanidade,
certamente que terá sido o caso do extermínio, não é? Que se deu na Segunda Guerra Mundial. Portanto, a certa altura, Viktor Frankl diz-nos que o que interessa é o sentido da vida, não em geral, mas no sentido específico, no específico de cada pessoa. E de cada pessoa em cada momento. Portanto, nós podemos construir sentido e encontrar sentido para a nossa vida a cada momento, e sendo que esse sentido pode ser distinto dos outros humanos com quem eu me deparo. Certo. Então isto quer dizer que deixamos de encontrar significado em autoridades nas quais anteriormente procurávamos esse significado, como o governo ou a igreja, etc. Não necessariamente, porque o Viktor Frankl aqui vai nos dizer que nós podemos ainda assim encontrar nessas instituições que nos de alguma forma impõem um sentido objetivo, um sentido. Pode ser o nosso sentido pode ter uma equivalência aí. Posso ir beber dessa fonte, desde que isso dê sentido à minha vida. Ok? Claro que se me perguntares se eu considero que é isso que se deve fazer, claro que não, devemos refletir sobre que sentido é que queremos encontrar que não seja imposto, que seja de alguma forma minha escolha. Sim, portanto, é esta capacidade reflexiva do existencialismo que eu queria realçar, que é fora da perspectiva deísta. É inútil procurarmos significado noutras autoridades, como o governo, a própria igreja enquanto instituição ou outros, porque estas são apenas um conjunto de pessoas iguais a nós que têm de resolver o mesmo dilema da vida por elas próprias. Ainda, voltando a Frankl, ele diz-nos que, em última análise, bem, não é o ser humano que deve perguntar qual é o sentido da vida, mas que é ele próprio que é questionado pela própria vida qual é o sentido. Ou seja, qual vai ser o sentido da tua vida? O que é que tu vais fazer? Tiveste essa sorte de, entre milhões de espermatozoides, ter sido aquele em particular que fecundou aquele óvulo. E, portanto, podemos fazer ainda uma regressão infinita neste aspecto, não é? Para o meu avô, o meu bisavô, o meu trisavô, a trisavó, seja o que for, não é? E, portanto, vemos que a possibilidade de nós existirmos aqui, agora, neste mundo, e ainda para mais, nos cruzarmos com as pessoas com quem nos cruzamos, tocarmos as pessoas que tocamos, diria que é praticamente impossível. No entanto, cá estamos nós, e agora estou-me a perguntar qual é o sentido da vida, vou-me entrar em depressão, vou-me suicidar. Não. Agora, a vida está-me a perguntar qual é o sentido. E eu vou criar um sentido individual. Vou criar uma vida de alguma forma satisfatória. É isto que o Frankl nos diz. Ele diz que é, de alguma forma, também esta a responsabilidade da nossa vida. Encontrarmos este sentido, esta direção, este propósito. E a questão do propósito está muito relacionada com o sentido da vida. Porque pode ser, neste caso, um propósito subjetivo, que é o que defendem os existencialistas, sobretudo aqui o Viktor Frankl, mas também pode ser um propósito objetivo, que seria também a resposta dos Estados com o patriotismo, das religiões, por aí fora. E então, para rematar, José, quais te parecem ser as melhores teorias, escolas que explicam o sentido da vida e quais as que rejeitas logo à partida? Eu, da minha parte, só me antecipando ao que vais dizer, diria que uma perspectiva religiosa não me oferece a melhor resposta ao sentido da vida, porque, tal como o Yuval disse, se formos continuamente perguntando o significado da própria religião, de uma religião específica, acabamos por não encontrar resposta, não é? Portanto, nós procuramos sentido em Deus, mas que sentido é que Deus tem? Deus tem um sentido? Há um sentido para a sua existência? Ou a busca de sentido acaba aí? Deus é a fonte de todo o sentido, mas ele não precisa de ter sentido. O que é que achas? Bom, eu acho que sem dúvida que não será Deus nem as religiões que nos darão sentido à vida. Aliás, eu diria que nenhuma resposta objetiva para o sentido da vida é satisfatória. É assim uma espécie de bolo pré-feito que está ali e nós comemos porque de alguma forma nos vai confortar, não é? Tem esta necessidade de preencher este vazio existencial, não consigo explicar, e ok, tem esta resposta pré-definida e vou consumi-la.
E isto pode me dar um propósito, sem dúvida, não é? Pode ser altamente patriotista, nacionalista, e vou combater pelo meu país que está a ser invadido ou que de alguma forma precisa de mim com algum tipo de ameaça percepcionada. Ok, isto certamente pode me dar propósito. Mas é um propósito que muitas vezes não é pensado e não é individual. Pode me dar sentido individual, mas é por pertença a um coletivo. E muitas vezes o sentido está relacionado com isso, com essa sensação de pertença. Muita gente encontra sentido para a sua vida em se sentir entendido, em se sentir compreendido, em servir, em pertencer, mas também em ser entendido pelos outros, na comunicação com os outros. Encontra sentido em comunicar com os outros. Ok, tudo bem, tudo certo. Eu acho que estes conceitos são, de facto, muito essenciais para encontrar sentido para a vida. No entanto, podem ser perfeitamente alcançados fora de uma dimensão objetiva, pré-dada para o sentido da vida. Certamente que eu creio que é possível encontrar sentido para a vida, e a minha posição alinha-se muito com a posição do Frankl. Eu acho que nós podemos, a nível individual, encontrar sentidos para as nossas vidas. Mas depois isso leva-nos a outra questão. Nós às vezes podemos encontrar sentidos que são de alguma forma malignos para os outros indivíduos, não é? Algo que é desejável para mim, mas indesejável para os outros. E isto leva-nos a questões políticas, não é? Neste caso de ética política. Certo. Bem, por outro lado, não me identifico muito com o nihilismo na medida que não me oferece nenhuma possibilidade de sentido. A vida para um nihilista é desprovida de sentido e nada mais o é. Resta o suicídio apenas, não é? O nihilista. Ou então tudo é possível, tudo é legítimo, também não há princípios morais de alguma forma universais, e portanto ficamos nesse estado em que tudo é permitido. Por um lado positivo, acho que tanto eu como tu, Jossi, portanto nos identificamos com uma corrente que é a corrente existencialista, não é? Que nos oferece, reconhecendo que não há qualquer sentido intrínseco à vida, nos abre a porta para sermos nós próprios a identificar esse sentido, como já foi aqui explicado. Estou certo? Sim, mas em simultâneo eu diria que eu acabo por me identificar mais com os cínicos clássicos, porque a dimensão da subversão, da rebelião, do fazer os outros questionar também os seus pensamentos, é algo com o qual eu me identifico e que creio que nos dá sentido também. Como que me dá sentido ter essa dimensão performativa, humorística. E aliás, o humor é uma questão muito relevante e que está associada a esse sentido da vida. Que muitas vezes, creio que o humor, o sentido do humor, está relacionado com a morte. Nós rimos porque sabemos que vamos morrer. E pronto, concluímos assim este episódio, mas queria acabar com uma frase do professor de Filosofia e de Direito Thomas Nagel. Exato. Que nos diz, num pequeno livro chamado Que Quer Dizer Tudo Isto, a seguinte frase, que realça, portanto, a complexidade deste tema. Se alguma vez te puseres a questão, mas qual é a finalidade absoluta de estar vivo, tendo uma vida de estudante, ou de empregado de bar, ou do que quer que sejas, responderás, não há finalidade. Não faria qualquer diferença se nem sequer existisse ou não preocupasse com nada. Mas preocupo-me e existo. E é tudo. Também tens um texto, José, relativamente à finitude. Por isso, vamos ouvi-lo. Relativamente à finitude, Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, escreveu: Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu os versos. A certa altura morrerá a tabuleta e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. E portanto, antes de nos irmos embora, agradecer a todos aqueles que ouviram o episódio até aqui e pedir que nos sigam nas nossas contas no Twitter e no Instagram em Demolição e nos dar uma pontuação amiga nas plataformas que usam para ouvir o podcast. Voltamos daqui a 2 semanas com um novo tema. Até lá, um abraço. Um abraço.